cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Y esto es un mensaje para la gente, para todo el mundo y para la gente de Vasco. Vasco no va a bajar, no va a bajar. Vamos a pelear hasta, hagan lo que haga, Vasco no va a bajar. No va a bajar, absolutamente. No va a bajar. Vamos a pelear hasta lo último, pero no va a bajar. Hagan lo que hagan, no va a bajar. Filtração, o passe é bom, o cruzamento pro Verratti! O Vasco é pra quem acredita! Pero Vasco está para competir, gente. Para competir con cualquiera. Con cualquiera tenemos que competir. Es un gran club este. Tiene que competir, caballo. ¿Sabe cuál es el significado de esto? Letra preta. Resistencia. ¿Sabe cuál es el significado de esto? Letra preta. Resistencia. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, que estão ligadinhos, conectados aqui no nosso canal no YouTube, chamado Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos aqui juntos para falar do nosso Vascão. Gente, sabadão, né? Sabadão aí, mais um fim de semana, graças a Deus, na graça do nosso bom e poderoso Deus. Galera, é o seguinte, né? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, já peço ajuda aqui no nosso canal. Se inscreve e deixa o like, tá? Eu vou pedir uma ajuda para vocês hoje. Não é dinheiro, não é nada. É só uma ajuda. Eu vou pedir encarecidamente, tá, gente? A cada um de vocês inscritos ou não inscritos. Para você que está assistindo esse vídeo. Tá falando o que, Álvaro Silva? Vou explicar para vocês agora. Gente, eu preciso, por favorzinho, que você aí, quando aparecer o anúncio na sua tela, vai tomar uma água, de repente vai no banheiro, dá uma espreguiçada, né? Vai pegar aquele cafezinho, né? Sabadão, vai pegar aquela gelada, refrigerante e deixa o anúncio correr. Porque você deixando o anúncio correr ajuda muito o nosso canal a gerar receita, tá, gente? Vai ajudar bastante aqui o canal do Vascaíno desde sempre. Meus amigos e minhas amigas, vamos começar a falar aí do que mais interessa, que é do nosso Vasco, né? É o seguinte,
Primeiramente, né, nesse sabadão, nesse dia de hoje, foi inaugurada na cidade de Duque de Caxias a rua, né, com o nome do nosso querido eterno camisa 10, Roberto Dinamite. Então, agora temos aí uma rua na cidade de Duque de Caxias chamada Roberto Dinamite, como vocês já acompanham as imagens na tela. A família dele esteve presente, o filho dele, os parentes, né? Muito bacana a homenagem da prefeitura de Duque de Caxias, do Vasco da Gama, para o nosso ídolo e eterno camisa 10, Bob Dinamite, que descansa e descansa em paz. Já está fazendo muita falta aqui na terra, né? Nosso ídolo e eterno aí, artilheiro, camisa 10, o maior jogador de todos os tempos com a camisa do nosso Vasco. Meus parabéns aí ao nosso Bob Dinamite, que Deus o tenha em um ótimo lugar, juntamente também com o nosso rei, né? Querido também, Pelé, que desse ano, né, lá de cima vai ver o Santos disputar a Série B. Dito isso, brincadeiras à parte, vamos lá então continuar a falar do nosso Vascão. Gente, muita coisa acontecendo nos bastidores do Vasco da Gama, tá bombando, tá pipocando. Eu ia falar agora do Felipe Coutinho e do Alan, só que antes de falar deles, faz sentido, eu vou falar do Alexandre Matos, tá, gente? É o seguinte, saiu muita notícia na última sexta-feira, conhecida também como ontem, de que o Vasco da Gama está sim muito próximo, muito perto de anunciar, de acertar a contratação do diretor de futebol Alexandre Matos, ele que teve passagens pelo Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Palmeiras, Cruzeiro, América Mineiro e possivelmente pode pintar aqui no Rio de Janeiro, no nosso Vasco da Gama. Falando em Rio de Janeiro, falando em Vasco da Gama, segundo algumas informações que estão pipocando aí, até mesmo ali aquele fanfarrão ali do fanático vascaíno Fábio Azevedo, surgiu a informação aí de que Alexandre Matos estaria procurando, tá, gente? Estaria procurando moradia aqui no Rio de Janeiro. Isso mesmo, gente. Alexandre Matos estaria procurando casa para morar, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então isso pode ser um forte indício que Alexandre Matos pode ser aí o novo diretor de futebol do Vasco da Gama. Outra informação, ao que tudo indica, Pedrinho e Leila Pereira trabalharam em comum acordo para essa busca aí do nome, né, de Alexandre Matos. Então, até o momento, ao que tudo indica, significa que se Alexandre Matos acertar realmente para ser aí o diretor de futebol do Vasco da Gama, né, pode ter passado pelas mãos de Pedrinho e também de Leila Pereira, que possivelmente, viu, gente, possivelmente a Leila Pereira pode vir a ser uma das patrocinadoras do nosso Vasco da Gama, ela que é dona da Crefisa, juntamente com seu marido José Roberto Lamarca. Mas voltando ao foco do assunto, que é o Alexandre Matos, até mesmo aí o Lucas Pedrosa afirmou no dia de ontem no SBT que a intenção do Vasco da Gama é que nesse fim de semana, ou seja, hoje, sabadão, amanhã, domingo, né, a intenção do Vasco é sacramentar essa negociação aí e já anunciar na próxima semana o novo diretor de futebol, que seria, né, o Alexandre Matos. Diante dessas situações, gente, é o seguinte, o nome de Rodrigo Caetano, também especulado aqui no Vasco, coladinho, juntinho com o nome de Alexandre Matos, perdeu muita força depois que o nome de Alexandre Matos ganhou muita força aqui no Vasco. E outra coisa também, tá saindo muita informação lá, que tá vindo lá de São Paulo, de que Rodrigo Caetano está perto de acertar com o Corinthians, lá de São Paulo. Então, gente, com isso, né, possivelmente, provavelmente, quem deve ser o nosso novo diretor de futebol é Alexandre Matos, uma vez que o Rodrigo Caetano está muito perto, muito próximo de acertar com a equipe do Corinthians. Vamos torcer para que Alexandre Matos realmente chegue aqui no Vasco da Gama. Caso isso não aconteça, vamos torcer que seja uma fake news aí tremenda, né? Para Rodrigo Caetano não estar fechando com o Corinthians e vir fechar com o Vasco, mas Alexandre Matos é um excelente nome, né, para a pasta do futebol. Vai ser o cara aí, na minha opinião, vai ser o presente de Natal para o torcedor do Vasco da Gama se Alexandre Matos for aí contratar. Lembrando que no ano passado o Vasco aí, voltando de uma Série B, com investimento aí, teve que desmontar um time todo para montar um time totalmente, praticamente do zero. O Vasco da Gama ainda conseguiu montar o time ali minimamente competitivo, é lógico, do segundo turno para cá, porque até o primeiro turno inteiro o Vasco da Gama não entrou em campo no Campeonato Brasileiro,
foi eliminado de forma vexatória na Copa do Brasil e de forma vexatória no Carioca. Mas para o ano que vem não vamos ter esse problema. Já temos uma espinha dorsal formada, temos um treinador que até o momento sinalizou que tem interesse em permanecer no Vasco, que é o Ramon Dias. Ele tem contrato até o fim de 2024. Ao que tudo indica, Ramon Dias só deve deixar o Vasco da Gama se for trabalhar no mundo árabe, tá, gente? Então, para o ano que vem, chegando aí, se chegar Alexandre Matos, seria sensacional. Ramon Dias pegando um ano inteiro de trabalho, uma pré-temporada inteira. Alexandre Matos tendo aí o elenco nas mãos, tendo um dinheiro para investir na pasta de futebol. Aí vai sentar ali juntamente com o nosso treinador, vai decidir quem fica, quem deixa o elenco do Vasco da Gama, para aí sim começar as contratações. Já pegando o gancho, falando de contratações, gente, é o seguinte, tá bombando aí, pegou todo mundo de surpresa nessa madrugada de sexta para sábado, nessa manhã de sábado, né, gente? O Vasco da Gama, a 777 Partners, está monitorando a situação de 3 atletas, lógico, mais atletas também, mas esses 3 que eu vou falar agora, que são eles aí, o meia argentino Agustín Palavecino, tá, gente? O nosso querido meia também, Felipe Coutinho, e o volante, né, Alan ou Alan, assim como vocês preferirem. Esses 3 atletas estão no radar do Vasco da Gama. Mas aí vamos começar pelos crias da nossa base, pelos atletas revelados aqui no Vasco da Gama. O Vasco tem interesse, gente, na contratação de Felipe Coutinho, uma vez que agora nós vamos ter um poder aquisitivo maior para a temporada do ano que vem e para a temporada de 2025. O Vasco vive uma grande expectativa da reforma de São Januário, adquirindo aí o Neymar White, recebeu um dinheiro pesado, né? A gente vive também a expectativa aí de 2025, um novo campeonato brasileiro, muito investimento no futebol do Vasco da Gama. A gente também vive a expectativa de novos patrocinadores, novos parceiros. Com isso, né, o Vasco da Gama tem sim contato, tem relacionamento, a diretoria do Vasco para com Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, todo mundo sabe que tem um desejo enorme de vir jogar no Vasco. Não sei se é tão grande assim também, porque a vida inteira jogando lá na Europa, ficou no banco, maior tempão em alguns times que ele passou por lá e não quis vir aqui para o Brasil. Fato é que nesse momento, Felipe Coutinho está atuando no Al Rail do Catar, tá? Ele joga lá no Al Rail do Catar, mas ele pertence ainda ao clube inglês Aston Villa. O contrato do Felipe Coutinho lá com o Al Rail do Catar é até junho do meio desse ano agora, de 2024, só que ele está emprestado, tá, gente? Ele ainda pertence ao Aston Villa, ele tem contrato com o Aston Villa até o dia 30 de junho de 2026. Com essa situação, ele entra no radar do Vasco porque o contrato de empréstimo dele com o clube do Catar termina no meio de ano, no ano que vem agora de 2024. Dependendo da situação que o Aston Villa tiver e o Felipe Coutinho também, pode ser que o Aston Villa queira aí emprestá-lo novamente. Com isso, né, a 777 teria o interesse de trazer Felipe Coutinho. Lembrando que ele é um dos jogadores mais difíceis aí de chegar no Vasco da Gama, de todos esses que o Vasco está especulando, tá, gente? Não estou aqui dizendo que o Vasco vai contratar, que está fechado. Tem o interesse da 777, tem o interesse aí da diretoria do Vasco, do Pedrinho, da galera. Tem o interesse também de patrocinadores, o Vasco vai ter condições financeiras para isso. A gente tem que aguardar agora a vontade do Felipe Coutinho e qual será também a vontade do Aston Villa, que é o clube que detém os direitos esportivos dele. Felipe Coutinho, gente, é o seguinte, tem 31 anos, é brasileiro, tem dupla nacionalidade, brasileiro e português, tem 1,72 m de altura e é meia ofensivo, chuta com o pé direito. Tá avaliado pelo Transfer Market atualmente com o valor de 9 milhões de euros, né? Algo em torno de 40 a 45 milhões de reais. Esse seria o valor de mercado do Felipe Coutinho, né? Avaliado pela plataforma Transfer Market. Ele nessa temporada de 2023 entrou em campo apenas 8 vezes, anotando 3 gols e dando uma assistência. Então, embora fisicamente ele não venha tão bem, embora ele não venha atuando com regularidade lá no mundo árabe, né? Ele entrou em campo apenas 8 vezes, anotou 3 gols e uma assistência, ou seja, 50% aí
de aproveitamento nos jogos, né? Ou seja, para cada 2 jogos ele participa de algum gol, ou fazendo gol ou dando assistência. Vale lembrar também, galera, que o Felipe Coutinho foi revelado aqui no Vasco da Gama em 2008, foi vendido para a Internazionale, para a Inter de Milão da Itália em 2009, depois teve uma passagem por empréstimo pelo Espanhol da Itália, depois também jogou aí no Liverpool da Inglaterra, onde viveu o seu melhor momento da sua carreira, teve uma passagem aí mais ou menos pelo Barcelona, uma passagem até que legal pelo Bayern de Munique, né? Aí depois voltou ao futebol inglês, aí sim contratado pelo Aston Villa, onde ele voltou a jogar de novo, depois caiu de rendimento e foi emprestado para o Al Duhail do Catar, né? Essa é a ficha técnica, né, de Felipe Coutinho, um possível reforço, né? Um atleta muito especulado pela diretoria do nosso clube. Deixa a opinião de vocês nos comentários. Vasco da Gama deve fazer um investimento? Deve correr atrás de Coutinho? Sim ou não? Deixa o que você acha aí nos comentários. Agora é o seguinte, outro atleta, né, também cria aqui do nosso Vasco, só que esse foi revelado na base do Madureira. O Vasco da Gama trouxe ele para o profissional do nosso Vasco, jogou aqui no nosso Vasco, depois retornou ao Madureira, foi emprestado ao Maldonado do Uruguai, depois veio para o Vasco, onde ele arrebentou, a gente foi campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro, depois ele acabou saindo para ir atuar na Europa. Tô falando do Alan, né, gente? O Alan, ótimo jogador, fisicamente vem muito bem, né, um atleta muito regular, né, fez quase toda a sua carreira no futebol italiano, futebol bastante físico, então ele é um atleta que fisicamente está muito bem. O Alan tem 32 anos, um aninho só mais velho que Felipe Coutinho, ele tem muita lenha para queimar ainda, é brasileiro, tem 1,75 m de altura e atua como volante, nosso camisa 5, a gente está precisando de um jogador assim, família, já pensou o Alan no meio campo do Vasco? Eu gostaria muito, deixa a opinião de vocês aí. É volante, está avaliado pelo Transfermarkt por 5,5 milhões de euros, tá, gente? Ou seja, algo em torno de 20 a 25 milhões de reais. Chuta com o pé direito e está atualmente jogando também no mundo árabe, no Al-Wanda. Só que o contrato do Alan vai até apenas 30 de junho de 2024, ou seja, tem mais 6 meses, aí, um pouquinho mais de 6 meses apenas de contrato lá com o clube dos Emirados, né? E com isso o Vasco da Gama já poderia fazer uma proposta para o volante, para de repente ele assinar um pré-contrato, com o nosso Cruz Maltino. Vamos aguardar qual será a decisão da 777, quem será o nosso diretor de futebol, vamos aguardar o Pedrinho assumir, vamos ver, né, qual será aí a atitude do Vasco da Gama em relação a esse atleta que, na minha opinião, seria um grande reforço para o nosso time. Na minha opinião, acho que seria aí um presente aí de Natal para o torcedor do Vasco, caso, né, fosse dada essa notícia antes do fim do ano desse possível pré-contrato. Então vamos com calma, tá, gente? Ele ainda tem contrato lá com o clube onde ele atua, tem mais 6 meses de contrato, ele já estaria livre para assinar um pré-contrato, só que aí a gente sabe, ele é um jogador que tem qualidade, é novo, fisicamente vem muito bem, então provavelmente vai receber novas propostas, né? Mas o Vasco da Gama está monitorando e o Alan está sim no radar do Vasco. Aí só pra gente aqui pincelar os times aos quais ele atuou, como eu já falei no início, né? Ele jogou no Madureira, jogou no nosso Vasco da Gama, jogou no Maldonado do Uruguai, jogou no Granada da Espanha, jogou na Udinese da Itália, jogou no Napoli da Itália, onde ele fez quase toda a sua carreira. Recentemente atuou no Everton da Inglaterra, jogou junto com o Richarlison, né, o nosso pombo aí, o jogador de seleção brasileira, que atualmente joga no Tottenham, e agora está no Al-Wanda, né, essa debandada de grandes jogadores aí, muito bons jogadores que jogam na Europa, né, se debandaram, né, muitos atletas foram atuar no mundo árabe, porque lá realmente está chovendo dinheiro, né? Os sheiks árabes lá ficaram malucos, estão dando caminhão de dinheiro mesmo, né? Então é normal, muito atleta de alto nível, assim como Karim Benzema, como Kanté, vários outros atletas de alto nível, né, Cristiano Ronaldo, foram atuar lá nos Emirados Árabes, lá no mundo árabe, né? Então isso aí já era esperado. Vamos aguardar agora qual será a atitude da diretoria do nosso Vasco, se a gente vai ter condições financeiras de fazer essa proposta para o Alan e se ele pretende, né, retornar ao Brasil agora. É o seguinte, eu vou dar o meu parecer sobre a situação, tanto do Alan quanto do Felipe Coutinho. Coutinho já tem 31 anos de idade, já há uns 2 anos, quase 3 ou mais, não vem atuando em altíssimo nível, portanto ficou fora da última Copa do Mundo, não vem jogando tão bem, é um grande jogador sim, mas há muito tempo não joga aquele futebol que a gente conhece dele, né?
O Alan, por sua vez, jogou Premier League, jogou Campeonato Italiano, né, ganhou bastante coisa, é bem resolvido financeiramente, agora está no mundo árabe. Um recado que eu vou dar para os dois, tanto para o Coutinho quanto para o Alan. Se esses dois atletas, né, dizem que amam tanto o nosso Vasco da Gama, dizem que são tão vascaínos, assim como Douglas Luiz também afirma, e tantos outros por aí mundo afora. Se eles querem mesmo vir jogar no Vasco, a hora é essa, tá, gente? Eu vou dar minha opinião sinceramente, a hora é agora. O Vasco permaneceu na Série A, a gente está aí à beira de uma reforma de São Januário, se Deus quiser vai ser aprovada, essa história vai ser levada para frente. A gente está aí à beira de acertar com novos patrocinadores, dinheiro entrando. A situação parece que tá começando a se organizar no nosso Vasco. Ano que vem, ao que tudo indica, a gente vai brigar por coisas maiores no cenário do futebol nacional. Então, assim, a hora de vocês voltarem, senhor Alan e senhor Felipe Coutinho, para o Vasco é agora. Não deixem para voltar para o Vasco quando vocês tiverem 36, 37, 38 anos, com 2, 3 lesões no joelho, com quase ninguém querendo contratar, tá? Para aí vocês quererem vir jogar no Brasil e falar assim, eu tinha uma proposta lá do México, uma proposta da China, uma proposta do Vasco, eu voltei pro Brasil porque eu sou muito Vasco. Não façam isso que vai ficar feio. É um recado que eu dou para vocês. Venham pro Vasco agora que vocês têm condições físicas, né, e tecnicamente de entregar muito ainda aqui no futebol brasileiro. Aí vocês vão mostrar que vocês são muito Vasco. Querem ver um exemplo disso? Quem fez isso, galera, foi o Roberto Dinamite. Tava no Barcelona, tava voando, arrebentando, jogando bola. Surgiu a possibilidade dele deixar o futebol espanhol. O Urubu, o Mulambo da Gávea, teve muito perto de assinar ali com o Roberto Dinamite, para quem não sabe dessa história. Na ocasião, o presidente do Vasco foi lá, buscou o Roberto Dinamite lá em Barcelona e trouxe ele de volta para o Vasco, aonde ele encerrou sua carreira, né, com chave de ouro, se sagrando o maior ídolo da história do nosso Vasco. Então, façam como o Roberto Dinamite, que saiu de um grande cenário do futebol para voltar para o Vasco em alto nível. Esse é o meu recado. Gente, agora é o seguinte. Já eu vou falar do jogador argentino. Agora eu vou dar aqui um lance em relação aqui ao Rodrigo Gelado, né? Uma informação, na verdade. Rodrigo Gelado, lateral esquerdo, especulado aqui no Vasco da Gama. Ele que pertence aí ao Vila Nova, muito especulado aqui no Vasco e outros times também. Saiu a notícia na tarde de hoje de que ele está muito próximo, tá, gente, de acertar com o Coritiba. Isso mesmo, o Coritiba, que foi rebaixado, né, vai disputar a Série B em 2024, está muito próximo de acertar aí com o lateral esquerdo Rodrigo Gelado, que outrora, né, foi especulado aqui no Vasco. Então, dito isso, vamos falar agora do meia, né, do camisa 8 argentino, Agustín Palavecino, né? Eu não sei se se fala, eu não sei se a pronúncia é essa, se é Palavecino ou se é Palavequino, né? Fato é que o Vasco está monitorando esse atleta, o Vasco está de olho nesse jogador, ele é camisa 8, atua no River Plate. Vou trazer para vocês aqui a ficha técnica dele. Gente, uma informação que veio lá da Argentina, tá? Os jornais esportivos ali, os veículos esportivos da Argentina estão afirmando que Ramon Dias teria pedido a contratação desse meia. Então, Ramon Dias, que tem muita influência no River Plate, tem bastante contato, conhece muitas pessoas no River Plate, é muito querido lá no River, é ídolo lá, né? Surgiu então a informação de veículos lá da Argentina de que Ramon Dias teria dado o aval para a contratação do meia Agustín Palavecino. Gente, Agustín Palavecino é argentino, tem 27 anos, é camisa 8, como eu já mencionei a vocês, tem 1,79 m de altura, é meia ofensivo, chuta com o pé direito, tem contrato com o River Plate até dia 31 de dezembro de 2025, né? Ou seja, tem mais 2 anos de contrato. Está avaliado atualmente pelo Transfermarkt pelo valor de 3 milhões de euros, algo em torno de 15 a 18 milhões de reais. Esse seria o valor aí do meia argentino. Ele atuou em apenas 3 clubes na sua carreira. Foi revelado pelo Platense da Argentina, jogou no Deportivo Cali da Colômbia, na Série A, lá na primeira divisão da Colômbia, e agora retornou aí, está atuando, né, nesse momento no River Plate da Argentina. Ele atuou apenas 36 jogos nessa temporada, apenas não, né? Foram bastante jogos. Atuou 36 jogos nessa temporada e agora sim, fez apenas 2 gols. Lembrando que ele não é centroavante, não é atacante, é um meia, né? Mas os números dele mesmo assim ainda são baixos, né? Não tem assistência, enfim. Mas vamos aguardar, isso pode ser cortina de fumaça, isso pode ser cavadinha de empresário lá através da imprensa argentina, usando a imprensa argentina para dar uma cavadinha, para trazer o atleta aqui para o Vasco,
ou pode ser realmente verdade, né, que o Vasco está monitorando aí a situação de Agustin Palavecino. Vale lembrar que o Vasco também monitora a situação de outro jogador do River Plate, esse zagueiro, né, que é o Robert Rojas, que está emprestado ao Tigre, né? Ele esteve muito próximo de acertar com o Vasco também. Vamos aguardar para a gente aí descobrir, né, para a gente saber o desfecho dessa situação, se vem ou não Agustin Palavecino. Então são 3 jogadores que saíram no radar do Vasco nesse sábado, né? Felipe Coutinho, Alan e o Palavecino. E tem a situação também do volante Souza. Gente, tá pegando fogo o mercado da bola. A situação do volante Souza é o seguinte: segundo a gente apurou aí, né, de bastidores do Vasco, do próprio Vasco da Gama, informação que eu, Álvaro Silva, obtive no dia de hoje, tá, gente? Informação que eu obtive no dia de hoje é o seguinte: o Souza quer muito jogar no Vasco da Gama, tá louco para vestir a camisa do nosso Vasco na próxima temporada. Membros da atual gestão do Vasco querem também que Souza faça parte do elenco, tá? Porém, todavia, entretanto, ainda há um pouco de apreensão em relação à contratação do Souza. Como assim, Álvaro Silva? Gente, a 777, a própria diretoria do Vasco, veio com bons olhos a contratação de Souza? Sim, mas veio também com bastante cautela, porque ele acabou de operar o joelho, está ainda no processo de recuperação. Depois que ele operou, ainda não voltou aos gramados, então ainda não se sabe como ele vai estar física e tecnicamente. Essa situação pode influenciar muito. Por isso, a 777, a diretoria do Vasco, ainda vê com bons olhos a esse retorno de Souza ao Vasco da Gama, porém também vem com bastante cautela, né, para não contratarem um atleta que não consiga atuar em alto nível. Por outro lado, eles também aguardam, né, tanto a 777 quanto o Associativo do Vasco da Gama, aguardam também a escolha, né, no caso aí, desse diretor de futebol, que seria Alexandre Matos, muito especulado aqui no Vasco. Se Alexandre Matos chegar no Vasco, ele teria que dar o aval dele juntamente com Ramon Dias, tá, gente? Então tem uma série de coisas que envolve aí essa possível volta do Souza para o Vasco. Precisaríamos aí do aval do Ramon Dias, precisaríamos aí do aval do Alexandre Matos, se ele for contratado aí para ser o nosso diretor de futebol, e aí sim, depois, por último, o aval da 777 e do Vasco, né? Então tem muita coisa envolvendo, então é momento da gente aguardar, né, e esperar um dia após o outro aí as notícias irem saindo em relação ao Souza. Agora, gente, ainda falando de atleta, né, Gabriel Peck, ele que arrebentou nessa temporada, foi a melhor temporada dele com a camisa do Vasco, vários gols, assistências. O Vasco hoje se vê na Série A, muito se deve aí, né, à boa temporada de Gabriel Peck. E é o seguinte, gente, Gabriel Peck foi sondado, né, pelo Krasnodar da Rússia, né? O Krasnodar da Rússia teve sondando, especulando as informações de Gabriel Peck, tá? Então, Gabriel Peck está no radar do Krasnodar da Rússia. Vale lembrar que o Gabriel Peck ainda tem contrato com o nosso Vasco até dezembro de 2024. Então a gente ainda tem mais tempo de contrato aí, né? Vamos ficar... 24 não, falei errado, perdão, gente. Até dezembro de 2027, tá? Então tem bastante tempo de contrato. Quem quiser levar vai ter que pagar e pagar alto para tirar o nosso querido Peck aqui da colina. Gente, agora é o seguinte, nessa última sexta-feira, muito conhecida também como ontem, foi aniversário, né, de um camarada multicampeão com a camisa do Vasco, isso mesmo, como você já pode acompanhar na tela, NASA, né? NASA completou aí 55 anos. Gente, para quem não sabe ou não se lembra do NASA, ele era o cara que era o motorzinho no meio campo do Vasco, naquele time multicampeão ali de 97, 98, 99, 2000. O NASA arrebentava, ele era um meio campista que jogava muita bola. É o seguinte, lembram quando o Felipe subia pro ataque, né, ali do lado esquerdo, que virava um ponta esquerda e coisa e tal? Quem cobriu o Felipe era o NASA. Gente, o NASA, ele foi tão campeão, mas foi tão campeão com a camisa do Vasco, que ele ganhou o Carioca de 98, ganhou o Brasileirão de 97 e de 2000, ganhou a Libertadores em 98, ganhou a Copa Mercosul no ano 2000, ganhou Taça Rio, ganhou Taça Guanabara, ganhou o Torneio Rio-São Paulo. Ele arrebentou, ganhou quase tudo com a camisa do Vasco. Meus parabéns a você, NASA. Tudo de bom para você, que Papai do Céu te abençoe. 55, 5.5, não é para qualquer um não, né? Tudo de bom para você e tamo junto, meu querido. Gente, agora é o seguinte, vamos virar a chavinha, vamos falar agora de outro assunto. Indas e vindas, saídas e chegadas, mas não é de jogadores, e sim no nosso departamento de futebol, na parte ali do corpo diretório, da diretoria do futebol do Vasco da Gama. É o seguinte, hoje, né,
Sara Borborema deixou aí o Vasco da Gama, ela que era assessora do departamento de futebol do Vasco da Gama. Então Sara Borborema não trabalha mais no nosso Vasco. Ontem também alguns profissionais deixaram o nosso clube, né? E tem outros profissionais aí que estão por chegar para preencher essas lacunas que foram deixadas. É o seguinte, Marcelo Teixeira, ele que é coordenador da base do Bahia City, né? O Bahia que permaneceu na Série A. Então Marcelo Teixeira, coordenador da base do Bahia atualmente, já trabalhou outrora com Alexandre Matos, né? Isso mesmo, já trabalhou outrora com Alexandre Matos. O nome dele foi bastante especulado aqui no Vasco no dia de hoje, mas o Bahia City, né, o Grupo City, desmentiu essa história, desmentiu aí que Marcelo Teixeira estaria deixando o clube baiano, né, e afirmou que Marcelo Teixeira fica lá no Bahia. Outro nome aí especulado para preencher aí a vaga de coordenador da base do Vasco, né, que foi deixado por Carlos Brasil no dia de ontem, foi aí o Gustavo Grossi, né, gente? O Gustavo Grossi, que atualmente trabalha na base do Internacional, ele já trabalhou no River Plate e, segundo informações que a gente obteve no dia de hoje, Ramon Dias teria dado o aval para a chegada aí de Gustavo Grossi ser o coordenador da base do Vasco, que atualmente trabalha no Internacional, como eu já mencionei, vou falar de novo, já trabalhou no River Plate, onde Ramon Dias tem bastante influência e amizade, é muito querido lá, né? Então, segundo informações aí, saíram no dia de hoje, Ramon Dias teria dado o aval para esse coordenador de base, né, chegar aqui no Vasco da Gama, né, ele que está lá atualmente no Internacional. Agora é o seguinte, gente, o Hendrick, né, é o moleque que tá voando, arrebentando, falando disso, né, gente, parabéns ao Palmeiras que ganhou o Campeonato Brasileiro. Eu nem dei parabéns pro Palmeiras, mas também os caras ganham tudo, né, fica até chato ficar dando parabéns toda hora, mas parabéns ao Palmeiras aí, que ganharam o Brasileirão desse ano, né, muito se deve também ao Hendrick, que arrebentou aí na reta final desse Campeonato Brasileiro, nessas últimas aí 8, 10 partidas. E o Hendrick aí, em entrevista ao Bola da Vez da ESPN, afirmou que a torcida a qual ele ficou mais impressionado jogando contra foi a torcida do nosso Vasco, gente. Isso mesmo, né? O Hendrick afirmou que a torcida do nosso Vasco foi a torcida que mais o impressionou. Então, tamo junto, Hendrick. É nóis, Vascão. Galera, agora é o seguinte. Vamos falar um pouquinho só do Pedrinho, né? Ele que estava em São Januário na batalha final agora contra o Red Bull Bragantino. No momento exato a qual o Vasco fez o segundo gol, tinha um amigo dele ali filmando com o celular e filmou o Pedrinho aos prantos, chorando como uma criança, né, em São Januário. Então, para não ficar nas minhas palavras, vejam a reação do presidente do Vasco da Gama, eleito há pouco tempo, Pedrinho, após a permanência do nosso Vasco da Gama na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele é Vasco pra caralho, pô! Pedrinho, você é Vasco pra caralho! Tem que respeitar, porra! Pode chorar, Pedrinho! É choro de alegria! É de conquista, porra! Você merece pra caralho! Você é a construção do Vasco, porra! Você é o Vasco da Gama! Você é o Vasco da Gama, porra! Eu sou o Vasco da Gama! Eu sou o Vasco da Gama! Muito bacana, né, gente? É de se emocionar. Quem gosta, quem não gosta do Pedrinho, para quem votou nele, para quem votou contra, pra quem tá com raiva, para quem não tá, deixa tudo isso de lado. Uma coisa a gente tem que afirmar aqui, dar o braço a torcer. Pedrinho é muito Vasco, né, gente? Assim como eu e você também, todos nós somos vascaínos, né? E aquilo que eu venho sempre falando, enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. Se eu tiver mais informações, eu broto aqui. Vasco, valeu família!